Ele faturava 180 milhões de reais por ano e decidiu encerrar a sociedade. Enquanto você tem medo de largar um emprego que te paga 3 mil reais, tem gente largando milhões porque entendeu uma verdade que você ainda não sabe. Essa verdade mudou completamente minha forma de tomar decisões. E nos próximos minutos, você vai descobrir as 12 lições que aprendi com Marcos Paulo sobre como ter certeza absoluta de quando é hora de encerrar um ciclo. Olha, você está assistindo esse vídeo agora porque algo dentro de você já está gritando que alguma coisa precisa mudar. Não é verdade? Pode ser aquele relacionamento que você insiste em manter, aquele negócio que não sai do lugar, aquele emprego que suga sua alma todos os dias, ou aquela amizade que já não faz mais sentido. E aí vem aquela dúvida assassina que não te deixa dormir. Eu desisto ou eu insisto? Sabe qual é o problema real? Não é desistir cedo demais. O verdadeiro problema é você passar anos da sua vida insistindo no ciclo errado. Enquanto isso, o tempo vai passando e você vai ficando cada vez mais frustrado, mais vazio, mais perdido. Marcos Paulo me contou algo que mudou minha perspectiva completamente. Ele disse: e se o verdadeiro sucesso for ter coragem de largar o que ainda dá certo? Entende a bomba que isso representa? Não é sobre desistir quando tudo vai mal. É sobre ter coragem de encerrar quando tudo ainda está indo bem, mas você sabe que não é mais o seu caminho. Neste vídeo, vou te entregar as 12 lições exatas que Marcos Paulo usa para tomar decisões milionárias. E olha, não é teoria de coach, é o método real que ele aplicou para encerrar uma sociedade de 180 milhões e começar do zero aos 28 anos. Então, senta aí, aumenta o volume e vamos começar. Lição 1. O teste do sentimento de pertencimento. A primeira lição é brutal na sua simplicidade, mas a maioria das pessoas ignora completamente esse sinal. Marcos Paulo me disse algo que deveria estar tatuado na testa de todo mundo. Se você se sentia muito bem naquele ambiente e agora se sente um peixe fora do aquário. Esse é o primeiro grande indicador. Olha só, isso vale para tudo na sua vida. Aquela empresa onde você entrava todo dia animado e agora você sente um aperto no peito só de pensar em ir trabalhar. Aquele grupo de amigos onde você ria à vontade e hoje você se sente julgado, pequeno, deslocado. Aquele relacionamento onde você se sentia em casa e agora você se sente um estranho ao lado da pessoa que dorme com você. E sabe qual é o erro que 99% das pessoas cometem? Elas forçam o pertencimento. Elas continuam indo, continuam insistindo, continuam fingindo que está tudo bem, porque tem medo do que vem depois. Mas Marcos me explicou algo poderoso. Quando você não se sente mais parte daquele lugar, aquele lugar também já não te pertence mais. Você está ocupando um espaço que deveria estar disponível para quem realmente quer estar ali. Então aqui está o teste que você precisa fazer hoje. Primeiro, pergunte-se: eu ainda me sinto parte disso? Segundo, observe: eu preciso fingir para me encaixar aqui? Terceiro, sinta: quando acordo e penso nesse lugar, meu corpo relaxa ou trava? Se as respostas forem não, sim e trava, meu amigo, a primeira sirene já tocou. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. Não se sentir mais parte é apenas o primeiro sinal. Tem um segundo indicador que é ainda mais poderoso. E esse aqui não falha nunca. É sobre algo que está acontecendo dentro de você agora mesmo. Lição 2. O indicador da paz interior. Essa lição aqui, essa daqui, é a que mais me impactou pessoalmente. Porque a gente vive numa sociedade que te ensina a ignorar esse sinal. Todo mundo fala, é desafio, é fase, todo mundo passa por isso, mas não é. Marcos Paulo fez uma distinção que mudou completamente meu jogo. Existe uma diferença enorme entre desafio e ausência de paz. O desafio cansa seu corpo, testa suas habilidades, traz crescimento. Você dorme cansado, mas satisfeito. Já a ausência de paz corrói sua alma, drena sua energia, não traz aprendizado. Você acorda exausto sem ter descansado. Escuta,
Eu passei anos da minha vida achando que aquela angústia constante era normal. Eu acordava no meio da noite com o coração acelerado. Pensava naquilo no banho, durante o almoço, antes de dormir. E sabe o que todo mundo me dizia? Isso é estresse. Isso é ansiedade da vida moderna. Todo mundo tem isso. Não. Isso é o seu corpo gritando que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, com as pessoas erradas. Marcos me disse algo que eu quero que você grave na sua mente. Se naquele ambiente você sentia paz e agora você não sente mais paz no seu coração, esse é outro fator decisivo para você tomar essa decisão. Percebe a simplicidade disso? Não precisa de planilha, não precisa de análise SWOT, não precisa de consultoria. Você só precisa parar, fechar os olhos e sentir. Quando você pensa naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela sociedade, você sente paz? Não estou falando de alegria. Não estou falando de entusiasmo. Estou falando de paz. Aquela sensação de que está tudo no lugar certo. De que você está onde deveria estar. De que aconteça o que acontecer, você está em paz com suas escolhas. Se a resposta for não, meu amigo, o segundo alarme já disparou. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso, toda a admiração. Mas se não tiver paz, você não tem nada. Marcos estava faturando 180 milhões. Ele tinha o respeito da indústria inteira. Ele era referência, mas ele não tinha paz. E sabe o que ele fez? Ele teve a coragem de escolher a paz ao invés do dinheiro. Agora me diz, você teria essa coragem? Porque a maioria das pessoas vai continuar naquele ciclo que corrói a alma, porque tem medo de perder o que já tem. Mas espera, porque tem uma terceira lição que vai te mostrar exatamente como tomar essa decisão de forma inteligente. Lição 3. A projeção de futuro. A técnica dos 3 anos. Essa técnica aqui é ouro puro. É uma das ferramentas mais poderosas que Marcos Paulo me ensinou. E eu vou te entregar ela completa agora. Presta muita atenção porque essa técnica sozinha vale o vídeo inteiro. Marcos me disse, cara, se eu continuar fazendo o que eu faço daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, se eu olhar para trás, eu vou sentir orgulho daquilo que eu estou fazendo? Entende a genialidade dessa pergunta? Você não está decidindo baseado no agora, você está decidindo baseado no futuro que você vai criar. Porque muita coisa que você sentia orgulho no passado, hoje você não sente mais. Marcos deu um exemplo perfeito. Ficar com várias mulheres numa época da sua vida é troféu entre os amigos quando vocês são imaturos e novos. Mas depois você fala, para que eu fiz isso? Isso é tão irrelevante. Então a pergunta que você precisa fazer é esta. Daqui 3 anos, quando você olhar para trás, você vai sentir orgulho de ter continuado nesse caminho? Ou você vai sentir vergonha? Vai sentir que desperdiçou o tempo? Vou te dar um exemplo pessoal. Eu estava num relacionamento que no papel estava bom. Não tinha brigas grandes. A pessoa não era ruim, mas eu sabia. Eu sabia lá no fundo que aquilo não era o meu caminho. E aí eu fiz essa pergunta. Daqui 3 anos eu vou olhar para trás e sentir orgulho de ter ficado? A resposta foi instantânea. Não. E sabe o que é mais louco? Quando eu fiz essa mesma pergunta sobre encerrar o relacionamento, a resposta foi sim. Mesmo com toda a dor, toda a dificuldade, todo o medo, eu sabia que daqui 3 anos eu ia olhar para trás e sentir orgulho de ter tido a coragem de fazer o que era certo. Então aqui está o exercício. Pegue aquele ciclo que você está considerando encerrar. Pode ser um emprego, um negócio, um relacionamento, uma amizade, qualquer coisa. Agora projete no futuro. Se você continuar nesse caminho, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, você vai sentir orgulho quando olhar para trás. Se você encerrar esse ciclo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, você vai sentir orgulho quando olhar para trás. A resposta está aí. Clara, cristalina. O problema é que a maioria das pessoas tem medo de fazer essa pergunta, porque elas já sabem a resposta. Mas agora vem a parte que separa quem pensa em mudar de quem realmente muda.
Porque uma coisa é saber que precisa encerrar um ciclo. Outra coisa é ter um método para tomar essa decisão sem se arrepender depois. E é exatamente isso que a próxima lição te entrega. Lição 4. A planilha de decisão. O método Excel. Ok, essa aqui é técnica pura. É o método exato que Marcos Paulo usou para encerrar uma sociedade de 180 milhões. E olha, quando ele me contou isso, minha mente explodiu. Porque a gente sempre acha que decisões grandes são tomadas num momento de inspiração, num insight mágico, numa epifania. Mentira. Decisões milionárias são tomadas com método, com estrutura, com lógica. E Marcos me mostrou exatamente como ele faz. Ele me disse, peguei um Excel, abri o Excel e coloquei caminho A, caminho B. Aí coloquei na coluna vertical e horizontal. Comecei a colocar saúde, amizade, espiritual, financeiro. E comecei a dar nota se eu seguisse o caminho A ou se eu seguisse o caminho B. Você está entendendo o que isso significa? Ele tirou a decisão do campo da emoção e colocou no campo da análise, porque aqui está a verdade. Você não pode tomar decisões que mudam sua vida, baseado apenas no que você está sentindo naquele momento. Você estava brigado com seu sócio? Sua nota vai ser enviesada? Você acabou de receber uma proposta boa? Sua nota vai ser enviesada. Você está cansado? Frustrado? Animado demais? Tudo isso enviesa sua decisão. Então Marcos criou uma matriz e ele analisou cada área da vida dele. Saúde. Como vai estar minha saúde no caminho A e no caminho B? Família. Como vão estar minhas relações familiares no caminho A e no caminho B? Amizades. Como vão estar minhas amizades no caminho A e no caminho B? Espiritual. Como vai estar minha vida espiritual no caminho A e no caminho B? Financeiro. Como vai estar minha situação financeira no caminho A e no caminho B? Paz. Como vai estar minha paz interior no caminho A e no caminho B? E ele deu nota para cada um desses fatores. Agora presta atenção, porque aqui está o detalhe que faz a diferença. Ele não deu o mesmo peso para todos os fatores. Ele usou média ponderada. O que isso significa? Significa que alguns fatores tinham mais peso que outros na decisão final. Por exemplo, para ele naquele momento, paz tinha peso maior que financeiro, porque ele já tinha resolvido a questão financeira. Mas para você, que talvez ainda não tenha uma reserva, o financeiro pode ter um peso maior que a paz nesse momento. E está tudo bem. A genialidade do método não é ter as mesmas prioridades que o Marcos. É ter um método para identificar suas prioridades. Então, aqui está o que você vai fazer. Primeiro, defina seus dois caminhos, caminho A e caminho B. Segundo, liste todos os fatores importantes: saúde, família, amizades, financeiro, paz, propósito, crescimento pessoal, o que for importante para você. Terceiro, dê uma nota de 0 a 10 para cada fator em cada caminho. Quarto, dê um peso para cada fator baseado no quanto aquilo é importante para você, neste momento da sua vida. Quinto, multiplique as notas pelos pesos e some tudo. O caminho com a maior pontuação final é o caminho que racionalmente faz mais sentido para você. Mas espera, porque tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas erra feio quando vai tomar uma decisão grande. E esse erro pode fazer você escolher o caminho errado, mesmo usando esse método. É sobre isso que a próxima lição fala. Lição 5. A multidão de conselheiros, ampliando seu mapa de mundo. Essa lição aqui me fez entender por que eu tomei tantas decisões erradas na minha vida. E provavelmente você também. Marcos me explicou um conceito que mudou completamente minha forma de pensar. Ele disse: o mapa não é o território. O mapa nunca vai ser idêntico ao território. E o dia que o mapa for idêntico ao território, não é mais mapa. É o próprio território. No começo eu fiquei, cara, que viagem é essa? Mas aí ele explicou. E cara, quando caiu a ficha, eu entendi tudo. Todo mundo toma decisão baseada no seu mapa de mundo, de acordo com as crenças que tem, com os traumas que sofreu,
com a quantidade de dados que possui. O seu mapa de mundo é limitado. O meu mapa de mundo é limitado. O mapa de mundo de todo mundo é limitado. E o problema é quando você acha que o seu mapa é a verdade absoluta. Marcos deu um exemplo perfeito. Duas pessoas vão apostar num jogo. Cada uma vai apostar de acordo com o seu mapa de mundo. E numa aposta, um ganha, o outro perde. E às vezes o cara está convicto que ele ia fazer aquilo e ele perde a aposta, porque ele estava tomando a decisão baseada no mapa de mundo que ele tem. Sacou? Você está convicto da sua decisão. Você tem certeza do que vai fazer, mas você está decidindo baseado num mapa limitado. Então, como é que você toma decisões mais inteligentes? Marcos me deu a resposta. Quando você aglutina mais mapas para poder aproximar do território. Cara, isso é genial. Você não quer tomar decisão baseado no seu mapa. Você quer tomar decisão baseado em vários mapas diferentes. E foi exatamente isso que Marcos fez quando foi tomar a decisão de encerrar a sociedade. Ele me disse, eu liguei para os meus pais, que eu sei que são pessoas que gostam de mim e que conseguem fazer uma leitura sobre o meu comportamento. Aí liguei para bons sócios e amigos. O que você acha disso? Qual caminho você tomaria? Aí liguei para um pastor que eu gosto, que é meu amigo. Eu fui aumentando meu mapa de mundo com prismas de outras pessoas. Percebe a estratégia? Ele pegou pessoas de diferentes áreas da vida dele. Família, que conhece ele desde sempre. Amigos e sócios, que entendem de negócios. Mentor espiritual, que pensa no lado da alma. Cada um desses grupos tem um mapa diferente. Uma perspectiva diferente. Uma forma diferente de ver a situação. E está lá em Provérbios. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Por que a sabedoria? Porque sua visão está limitada ao mapa de mundo que você tem. E quando você aglutina outros mapas, você aumenta a base de dados para poder tomar decisão. Agora, mas atenção. Não é para você sair perguntando para qualquer pessoa. Você precisa escolher quem você vai consultar. Escolha pessoas que 1. Gostam genuinamente de você. 2. Têm experiência na área que você está decidindo. 3. Já passaram por decisões similares. 4. Não têm interesse no resultado da sua decisão. Esse último ponto é crucial. Se a pessoa tem interesse no resultado, o conselho dela vai ser enviesado. Seu chefe vai sempre aconselhar você a ficar no emprego. Seu concorrente vai sempre aconselhar você a sair do mercado. Escolha pessoas que querem o seu bem, não o bem delas. E aqui está o exercício. Pegue aquela decisão que você precisa tomar. Agora liste 5 pessoas que você vai consultar. 1 pessoa da área familiar, 1 pessoa da área de negócios, 1 pessoa da área espiritual, filosófica, 1 pessoa que já fez uma transição similar, 1 pessoa que te conhece há muito tempo. Marque café com cada uma dessas pessoas. Explique sua situação. Ouça atentamente. Não precisa fazer o que todas falarem, mas você vai ter 5 mapas diferentes, 5 perspectivas diferentes, 5 formas diferentes de olhar para a mesma situação. E aí, quando você juntar todos esses mapas com o seu, você vai ter uma visão muito mais próxima do território real. Mas tem um erro fatal que a maioria das pessoas comete quando vai pedir conselho. E esse erro pode fazer você receber o conselho errado mesmo da pessoa certa. É sobre isso que vamos falar agora. Lição 6. O poder do senso crítico. O teste lógico. Essa lição aqui é a que separa quem vive no piloto automático de quem realmente pensa. E eu vou te mostrar uma habilidade que Marcos domina como ninguém. Ele me disse algo que deveria ser ensinado nas escolas. Uma das maiores dádivas da vida é ter senso crítico. E aí, ele me mostrou algo que ele faz automaticamente com toda pergunta que recebe. Ele desmancha a pergunta. Ele tenta pegar e fazer o que na matemática chama prova real, que é fazer a conta de trás para frente para ver se o resultado é verdadeiro. Toda vez que alguém faz uma pergunta para ele, ele testa na lógica para ver se é verdadeiro antes de responder. E ele me deu um exemplo perfeito. Alguém pergunta: tem como ser feliz sem ter dinheiro? A maioria das pessoas ia responder direto: sim ou não. Mas Marcos desmancha a pergunta. Cara,
A felicidade vem antes do dinheiro? Será que felicidade existe antes do dinheiro no mundo? Será que tem como ser feliz sem dinheiro? Ele testa a lógica da pergunta antes de responder. E aí ele conclui: acredito que tem como ser feliz sem dinheiro. Não é premissa básica. Um dos lugares que eu fui que as pessoas mais felizes e mais dão risada é na Angola. Percebe a profundidade disso? Ele não respondeu no automático. Ele pensou, ele testou, ele questionou. E aí vem a bomba. Marcos me disse: eu vejo um monte de ser humano tomando decisão baseada em sentimento e não na realidade. E ele me deu uma analogia brutal. Se eu olhar para esse copo e falar: não quero que ele caia, não quero que ele caia, não quero que ele caia, se eu soltar, ele vai cair. Porque a gravidade ela é absoluta em relação ao meu sentimento. Cara, você pode sentir o que quiser, pode desejar o que quiser, mas a realidade não liga para o seu sentimento. Se você está num relacionamento tóxico e você sente que ama, a realidade é que está destruindo você. Se você está num negócio que não dá lucro e você sente que vai dar certo, a realidade é que você está quebrando. Se você está num emprego que te adoece e você sente que precisa ficar, a realidade é que você está se destruindo. Então Marcos me ensinou a fazer teste lógico de tudo. Concordo com isso? Não concordo com isso? Me sinto bem com isso? Não me sinto mais bem com isso? Isso me satisfaz? Isso não me satisfaz mais? E ele me deu um exemplo da vida real dele. Ele estava fazendo engenharia civil no Instituto Federal de Goiás. Tinha média global de 8,6. É muito difícil ter média global de 8,6 em engenharia. Aí ele viu os amigos formando, começou a conversar. O que você está fazendo? Ah, arrumei um estágio, arrumei um emprego, sou trainee, sou júnior. Quanto você recebe? 3 mil? 4 mil. Aí Marcos olhou e falou: sou corretor de imóveis, recebo 5, 6 mil por mês. E aí ele fez o teste lógico. Qual a lógica de eu estudar mais 3 anos e meio para ganhar metade do que eu ganho? Genial! Ele testou na lógica. E a lógica mostrou que não fazia sentido. E ele largou a engenharia. Todo mundo achou loucura. Família pressionou. Amigos questionaram. Mas a lógica estava do lado dele. E hoje, bem, você sabe onde ele chegou. Então, aqui está o exercício que você precisa fazer. Pegue aquela decisão que você está considerando e faça o teste lógico. Se eu continuar nesse caminho, qual o resultado lógico daqui a um ano? Se eu mudar de caminho, qual o resultado lógico daqui a um ano? Tire o sentimento da equação por um momento. Só por um momento. Olhe para os fatos, para os números, para a realidade. O que a lógica está te dizendo? Porque, olha, sentimento é importante, mas sentimento sem lógica é receita para desastre. Você precisa dos dois. Sentimento e lógica, coração e razão. Mas a maioria das pessoas decide 100% no sentimento. E depois se justifica tentando encontrar lógica. Faça o contrário, comece pela lógica e depois valide com o sentimento. Agora, tem uma coisa que Marcos me falou que é crucial para não errar nessa decisão. É sobre tempo, é sobre quando você deve e quando você não deve tomar uma decisão importante. Lição 7. Os 19 dias, o tempo certo para decisões que mudam a vida. Essa lição aqui salvou minha vida, literalmente. Porque eu já tomei decisões péssimas por estar com pressa. Por achar que tinha que decidir agora. Por sentir pressão. E Marcos me deu um número específico que mudou tudo. 19 dias. Do primeiro pensamento de encerrar a sociedade até a decisão final, passaram-se 19 dias. E ele me disse algo que deveria estar gravado em ouro. Decisão irreversível ou decisão que muda abruptamente a sua vida, mudanças muito bruscas. Demore para tomá-las. 10 dias, 15 dias, 20 dias. Dorme, acorda, conversa, dorme, acorda, conversa. Você não precisa tomar essa decisão do dia para a noite. Não tem um revólver na sua cabeça. E aí ele me disse algo que me chocou.
Algumas pessoas, ela mesma coloca revólver na cabeça dela e se pressiona para tomar decisão. Cara, isso sou eu. Isso é você. Isso é a maioria das pessoas. A gente cria uma pressão artificial, uma urgência que não existe. Preciso decidir até sexta-feira. Por quê? Quem disse? Preciso dar uma resposta até amanhã. Precisa mesmo? Ou você está criando pressão desnecessária? Porque aqui está a verdade. Decisões tomadas com sono ruim são decisões ruins. Decisões tomadas com fome são decisões ruins. Decisões tomadas com raiva são decisões ruins. Decisões tomadas sob pressão são decisões ruins. Você precisa estar no seu melhor estado para tomar decisões que vão mudar a sua vida. E sabe o que é mais louco? Marcos me disse que ele usava até inteligência artificial para ajudar. Ele ia no ChatGPT e colocava, baseado em todas as nossas conversas e os objetivos de vida que você sabe que eu tenho, e pedia para a IA analisar os cenários. Ele até criava mesas de discussão imaginárias. Monte para mim uma mesa de discussão e coloca nessa mesa Marco Aurélio, Napoleão Bonaparte, Jesus Cristo, empreendedor A, empreendedor B e empreendedor C. Sente todos na mesa de discussão e cria uma metodologia. Qual caminho cada um deles tomaria e por quê? Genial! Ele estava usando todas as ferramentas disponíveis para tomar a melhor decisão possível. Então aqui está a regra de ouro. Decisões reversíveis. Pode tomar rápido. Comprar uma camisa? Rápido. Se não gostar, devolve. Testar um app novo? Rápido. Se não servir, desinstala. Mas decisões irreversíveis ou que mudam drasticamente sua vida. Casamento. Divórcio. Sair do emprego. Encerrar a sociedade. Mudar de país. Ter filho. Essas, devagar. Dê pelo menos 15 a 20 dias. Dorme, acorda, conversa, processa, dorme, acorda. E aqui está o detalhe crucial. Marcos me disse, não tome decisão importante na minha vida depois de um tropeço. Eu sei que eu não vou estar 100% ali. Às vezes eu caio pé da vida, eu caio às vezes chateado com alguma coisa. Então às vezes eu compro tempo para mim. Falo, calma, deixa eu dar uma pensada, é muito importante sim, então amanhã eu tomo decisão. Isso é sabedoria pura. Se você está chateado, não decida agora. Se você está eufórico, não decida agora. Se você está com raiva, não decida agora. Se você acabou de brigar, não decida agora. Compre tempo, dê uma respirada, processe. E depois, aí sim, decida. Agora vem uma pergunta que todo mundo faz. Mas e se eu estiver num momento ruim? E se as coisas estiverem dando errado? Como eu sei se é hora de desistir ou se é hora de insistir? Essa próxima lição responde exatamente isso. Lição 8. Desistir quando dá certo versus quando dá errado. Essa lição aqui é polêmica. Ele encerrou no auge. Eu perguntei para ele, cara, nunca vi alguém desistir dando tudo certo. Você fechou aquele negócio por quê? Tava lucrando muito, botando muito dinheiro no bolso e achou melhor parar. E ele confirmou, foi o meu caso. Isso é raríssimo. A maioria das pessoas só questiona o ciclo quando as coisas estão dando errado.
Ah, o negócio está quebrando, será que eu desisto? Ah, o relacionamento está ruim, será que eu termino? Ah, o emprego está me adoecendo, será que eu saio? É muito mais fácil tomar a decisão de encerrar quando está tudo ruim, porque a dor te empurra, mas é muito mais difícil tomar a decisão de encerrar quando está tudo bom, porque você precisa ir contra o conforto. E aqui está a sacada. Tem gente que está dando certo no ciclo errado. Dá certo no ciclo errado, é certo? Dá certo. Mas não é o melhor. É o que chamam de o bom é inimigo do ótimo. Você está no caminho beleza, está indo bem, mas você está impedindo um caminho ótimo de chegar. É a frase clássica. O que mata um espírito empreendedor é um ótimo salário. Você está ganhando bem, está confortável, mas está preso. Está deixando de construir algo maior porque o bom te deixou acomodado. E Marcos me explicou o racional dele. Cara, eu faço X milhões de lucro por ano. Daqui 5 anos no educacional, fazendo o que eu faço, eu vou ter 5x. Beleza? Se eu for um gênio, eu vou ter 8x, 10x. Esse tabuleiro me permite ter isso. Mas eu posso trocar de tabuleiro. Eu posso jogar um outro jogo. Eu posso jogar o jogo mais corporativo, o jogo do M&A, o jogo do equity. E se tudo der certo daqui 5 anos, eu não vou ter 5x, 8x, 10x. Eu posso ter 100x, porque lá permite isso. Percebe a visão? Ele não estava pensando em multiplicar por 5. Ele estava pensando em multiplicar por 100. Mas tem o outro lado. Mas eu também tenho a opção dos dois caminhos de dar tudo errado. E daqui 5 anos eu não vou ter nem 5x, nem 8x. Vou ter gastado 3x. E aí vem a frase que define tudo, só que no final do dia, se eu olhar para trás, eu vou me sentir muito mais orgulhoso de ter ido arriscar e ter queimado 3x do que ter feito o beabá e ter feito os mesmos 5x. Até porque fazer o que eu faço eu gosto, mas eu não me sinto desafiado mais. E ele deu uma analogia perfeita. Um chefe de cozinha que já fez 10.000 omeletes, fazer o omelete 10.001 não gera aprendizado novo. Ele não sai daquela cozinha um chefe mais habilidoso. Mas se ele mudar do Brasil para a França, aprender um novo idioma, lidar com um novo clima, com novos ingredientes, ele vai desenvolver mais suas skills. Então a pergunta não é: está dando certo ou está dando errado? A pergunta é: está me desafiando? Está me fazendo crescer? Está me levando para onde eu quero chegar? Porque se a resposta for não, mesmo que esteja dando certo, pode ser hora de encerrar. Agora, se você está na situação oposta, se você está num ciclo que não está dando certo e você precisa do dinheiro e você tem contas para pagar, a próxima lição é para você. Lição 9. A técnica das duas canoas. Transição com segurança. Essa lição aqui é para quem está na realidade da maioria dos brasileiros. Porque olha, é bonito falar de largar tudo quando você já tem milhões na conta. Mas e quando você tem contas para pagar? Tem filhos para sustentar? Tem responsabilidades? Marcos foi direto nesse ponto. Se dinheiro fosse importante para mim na decisão, qual seria a estratégia? E ele me deu a resposta. Transição de carreira, principalmente para quem precisa de grana, tem que ser algo mais pensado. E aí ele me ensinou a técnica da canoinha. Imagina que você tem 2 canoas, você está com uma perna em cada canoa. Se uma canoa faz 10.000 reais por mês, você não está gostando, está querendo sair disso. E no outro você quer empreender no digital. Começa no digital ali paralelamente, põe um pé em cada canoa. E aí sempre vem a desculpa: ah, mas eu não tenho tempo. E Marcos destrói essa desculpa. Irmão, transição de carreira. Seja bem-vindo à realidade do brasileiro. É o trabalho depois do trabalho. Das 8 às 18 é o CLT, das 18 à meia-noite, das 18 às 2 da manhã é o segundo job que você quer. Ah, então é cansativo? Então você é um preguiçoso. Você não merece fazer transição de carreira. Fica do jeito que você tá. Brutal, mas é a verdade. A realidade é essa. Um no pescoço, um na perna, um no braço e a outra mão no notebook. Seja bem-vindo à realidade do brasileiro. Então aqui está a estratégia. Fase 1. Você tem uma canoa fazendo 10.000 rallies.
emprego atual, e outra fazendo $10, novo projeto. Fase 2. A nova canoa começa a fazer 3.000, continua nas duas. Fase 3. A nova canoa faz 5.000 e está empatando, continua nas duas. Fase 4. A nova canoa faz 7.000, já está na frente. Agora você pode tirar a perna da canoa antiga e jogar 100% na nova. Porque se você põe 100% de energia na nova desde o início, você acelera ainda mais. Mas você só pode fazer isso quando a nova canoa já está provada, já está funcionando, já está gerando resultado. E Marcos acrescentou mais uma coisa crucial. Outra coisa que vai fazer você tomar essa decisão é você ter uma reserva de emergência. Você ter algum saldo, algum respiro, algum fôlego. Então, antes de fazer a transição, construa sua reserva. Quanto? Idealmente, 6 meses das suas despesas. No mínimo 3 meses. Isso te dá tranquilidade, te dá segurança, te dá coragem para arriscar, porque sem reserva, qualquer vento te derruba. Com reserva, você aguenta a tempestade. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta. A gente não faz só o que gosta. A gente não faz só o que tem tesão. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, se você está fazendo algo que te remunera, você precisa do dinheiro. E não é algo que vai contra seus princípios e valores. Faça. Mesmo sem tesão. Faça até você arrumar uma maneira inteligente de fazer a transição. Fazer grana sem ter paixão, dentro da moralidade e da legalidade, não tem problema nenhum. Mas fazer grana com algo que vai contra seus princípios e valores, aí é diferente. E é sobre isso que vamos falar agora. Lição 10. Fazer grana com o que ama vez contra seus valores. Essa lição aqui define o tipo de pessoa que você é e o tipo de vida que você vai construir. Porque tem 3 âmbitos de fazer dinheiro e você precisa saber em qual você está. Marcos me explicou isso de forma cristalina. Primeiro âmbito, fazer grana com algo que vai contra seus princípios e valores. Aí é questão de, você tem estômago ou não tem? Marcos foi direto. Eu não tenho estômago, eu não teria paz. E olha, se fosse só pelo dinheiro, ele poderia abrir uma casa de apostas. Com as habilidades que ele tem, os influenciadores que conhece, ele faria muito dinheiro. Mas ele não vai fazer, porque vai contra os valores dele. E aqui está a verdade. Você pode fazer dinheiro indo contra seus valores. Muita gente faz. Mas você vai dormir todo dia com um peso na consciência. Você vai acordar se sentindo sujo. E nenhuma quantidade de dinheiro compensa isso. Segundo âmbito, fazer grana com algo que não tem tesão, mas que não vai contra seus princípios. E Marcos foi cirúrgico. Tá tudo bem, faça. A gente não faz só o que gosta. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, se você está num emprego que não é sua paixão, mas que paga as contas, que está dentro da moralidade, que não te adoece, fica. Por enquanto, use esse dinheiro para construir sua reserva, para investir na sua transição, para aprender novas habilidades. Não tenha vergonha de fazer algo que não é sua paixão, desde que seja honesto, moral e legal. Terceiro âmbito, fazer grana com aquilo que você ama. Esse é o objetivo, esse é o sonho, esse é o melhor dos mundos. Mas Marcos foi realista. É uma construção para você poder fazer isso. Não acontece da noite para o dia. Você precisa construir isso. Tem gente que vai passar a vida inteira no segundo âmbito, fazendo algo que não ama, mas que não vai contra os valores. Outros vão ter estômago para o primeiro âmbito, fazer dinheiro contra os valores. Marcos não tem. E outros vão construir o terceiro âmbito, fazer dinheiro com aquilo que ama, que tem tesão, que te desafia. Então, aqui está a pergunta que você precisa responder. Em qual âmbito você está agora? E em qual âmbito você quer estar? Se você está no primeiro, saia, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, porque isso vai te destruir por dentro. Se você está no segundo, está tudo bem. Mas comece a construir o terceiro, nas horas vagas, no fim de semana, de madrugada. Construa. E se você já está no terceiro, parabéns. Você chegou
onde a maioria sonha chegar. Mas não pare. Continue se desafiando, porque tem uma verdade que Marcos me ensinou e que mudou completamente meu jogo. Lição 11. O foco em um único negócio para chegar ao topo. Essa lição aqui vai contra tudo que te ensinaram, porque todo mundo fala: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique. Tenha múltiplas fontes de renda, tenha vários negócios. E Marcos destrói esse consenso com lógica pura. Ele me disse: eu quero ter um negócio só. Eu quero acordar pensando nesse negócio, dormir pensando nesse negócio e focar numa única coisa. E aí ele me explicou o porquê. Se você pegar os bilionários brasileiros ou do mundo, a maior parte deles ficou bilionário em um único negócio. Flávio Augusto, WiseUp, um negócio. Carlos Wizard, um negócio. A maior parte dos bilionários esteve focada em um único negócio no começo. Depois eles diversificaram, mas o primeiro bilhão foi com foco total. E Marcos me mostrou o erro que todo mundo comete. O que já aconteceu comigo e com vários empreendedores que eu conheço começa a ganhar dinheiro num negócio, aí ele tira o dinheiro desse negócio e aplica em outro. Não só o dinheiro, mas o tempo. E aí vem a bomba. Eu acho que o maior perigo está no tempo. Porque você pode até diversificar seu dinheiro, coloca parte em imóvel, parte em investimento, parte na empresa. Isso é inteligente. Mas tempo? Você tem 12 horas no dia para trabalhar. Se você divide em 3 negócios, são 4 horas por negócio. E Marcos foi brutal. Que ovo que é esse? É temporal ou é patrimonial? As pessoas confundem. Diversificar patrimônio faz sentido. Diversificar tempo? Você está se sabotando. E aí ele mandou a frase que encerra qualquer discussão. Você nem tem ovo, você nem tem cesta, você está quebrado. Quer dividir as coisas? Como é que você vai dividir o que não está inteiro? Não tem nem 2 milhões na conta, não tem nem 10 milhões na conta. Para com essa conversa, cara. Você não chegou nesse nível. Brutal, mas verdadeiro. Então aqui está a estratégia. Fase 1. Foco total em um negócio, um projeto, uma coisa só. Leva ele até 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. O número varia dependendo do seu objetivo. Fase 2. Agora sim, com o negócio consolidado, você pode começar a diversificar. Mas não no tempo, no patrimônio. O negócio continua rodando, você continua focado, mas agora você pega o lucro e diversifica. Compra imóvel, investe em ações, coloca em renda fixa. Fase 3. Quando você já tem uma reserva grande, aí sim você pode pensar em outro negócio. Mas sempre lembrando, foco é o que te levou até ali. E tem mais uma coisa que Marcos me ensinou. Não é sobre copiar o cara agora no auge. Você tem que copiar ele na fase que você está. Todo mundo quer copiar o Flávio Augusto de hoje, que tem 10 negócios. Mas esquece de perguntar, como era o Flávio quando ele estava no seu nível? Ele tinha um negócio, WiseUp, e estava 100% focado nele. Então não copie o resultado final, copie o processo que levou ao resultado. E o processo é foco absurdo em uma coisa só. Agora, tem uma última pergunta que você precisa responder, e essa pergunta vai definir toda a sua vida. Lição 12. A pergunta final: pena ou respeito? Essa é a lição mais importante de todas, porque no final das contas, não importa o que os outros pensam de você, importa o que você pensa de você. Marcos me disse algo que me arrepiou. Essas decisões que eu tomo é sempre pensando no dia que chegar a minha morte. Daqui 5 anos eu vou olhar para trás e eu só tenho 2 possibilidades que eu posso me enxergar. Ou é com pena ou é com respeito em relação a mim. 2 opções, pena ou respeito. Não tem meio termo. Você vai olhar no espelho daqui 5 anos e sentir pena de si mesmo. Pena por não ter tentado. Pena por ter ficado no conforto. Pena por ter deixado o medo vencer. Ou você vai olhar no espelho e sentir respeito. Respeito por ter tido coragem. Respeito por ter arriscado. Respeito por ter sido fiel a si mesmo. E Marcos foi ainda mais fundo.
As pessoas me olham e várias delas sentem respeito pelo que o Marcos fez e pelo que o Marcos construiu. Isso é legal. Mas a coisa mais valorosa, a primeira, é como Deus te olha. A segunda é como você se olha. Você tem o poder de construir o sentimento que você vai ter quando for um idoso. Quando você sentar para tomar um café e contar histórias para o seu neto, você vai ter orgulho das histórias que vai contar? Ou você vai desviar o olhar porque não tem história nenhuma para contar? E aí, Marcos mandou uma verdade dolorosa. Quando a gente entende que a vida é breve, a gente valoriza mais o presente. Quando a gente entende que a morte é algo inevitável, você fica mais corajoso. Porque afinal daqui 100 anos, ninguém mais vai estar aqui mesmo. Então por que você tem tanto medo? Medo de arriscar, medo de tentar, medo de errar, medo de ser julgado. Daqui 100 anos ninguém vai estar aqui, nem você, nem eu, nem quem está te julgando. Então qual é o sentido de deixar o medo te paralisar? E Marcos fechou com a frase que resume tudo. Espero que esse podcast tenha te aproximado na construção de uma vida que muito em breve, quando você olhar no espelho, você vai sentir mais orgulho a respeito de si mesmo por atos que você mesmo construiu. Então aqui está a pergunta final que você precisa responder. Agora, se você continuar do jeito que está, daqui 5 anos, quando olhar para trás, você vai sentir pena ou respeito de si mesmo. Se a resposta for pena, você já sabe o que precisa fazer. Se a resposta for respeito, continue. Você está no caminho certo. Mas se você está em dúvida, volte nas 11 lições anteriores. Faça os exercícios, aplique os métodos, porque você tem as ferramentas. Você tem o conhecimento. Você tem a capacidade. A única coisa que está faltando é a decisão. E essa decisão só você pode tomar. Olha, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você não assistiu esse vídeo por acaso. Você não está aqui porque o algoritmo te trouxe. Você está aqui porque algo dentro de você já está pedindo mudança. Já está gritando que esse ciclo precisa acabar. E eu sei que você está com medo. Medo de errar, medo de se arrepender, medo de desistir e depois descobrir que era só mais um pouco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o maior medo? Tentar e errar, ou nunca tentar e passar o resto da vida se perguntando: e se? Porque olha, você pode errar tentando, pode dar errado, pode perder dinheiro, perder tempo, passar vergonha, mas você nunca vai perder o aprendizado. Você nunca vai perder a experiência. Você nunca vai perder o respeito por si mesmo por ter tido coragem. Agora, se você não tentar, se você ficar paralisado pelo medo, aí sim você perde tudo. Você perde a oportunidade. Você perde o tempo. E você perde o respeito por si mesmo. Porque daqui 5, 10, 20 anos, você vai olhar para trás e a única coisa que você vai sentir é arrependimento. E não existe dor maior do que a dor do arrependimento. A dor de saber que você poderia ter feito, mas não fez, por medo. Então, eu vou te dar um último conselho. Se depois de assistir esse vídeo, depois de aprender essas 12 lições, depois de tudo que você ouviu aqui, você ainda está em dúvida, essa dúvida já é a sua resposta. Porque quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, você não tem dúvida. Você pode ter medo, pode ter desafio, pode ter dificuldade, mas você não tem dúvida. A dúvida só aparece quando você já sabe que aquilo não é mais o seu caminho. Você só está esperando coragem para admitir. O desafio final. Então aqui está o que eu quero que você faça. Agora. Primeiro, pega um papel e uma caneta, ou abre o bloco de notas do celular. Segundo, escreve aquele ciclo que você sabe que precisa encerrar. Pode ser emprego, relacionamento, sociedade, amizade, negócio. E escreve. Terceiro, responde as 3 perguntas. Eu ainda me sinto parte disso? Eu tenho paz fazendo isso? Daqui 3 anos vou sentir orgulho de ter continuado? Se você respondeu não para as 3, você já tem sua resposta. Agora só falta uma coisa: coragem.
E sabe qual é o segredo da coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo, é fazer mesmo tremendo, é decidir mesmo com dúvida, é arriscar mesmo sem garantia, porque garantia você nunca vai ter. Nunca. A vida não dá garantia, a vida dá oportunidade. E oportunidade não espera. Oportunidade tem prazo de validade e o seu prazo está acabando. Então levanta, sacode a poeira e decide. Porque daqui a alguns anos, quando você estiver velho, sentado numa cadeira, olhando pela janela, você vai lembrar desse momento, desse vídeo, dessa mensagem. E você vai se perguntar, por que eu não tive coragem? Ou você vai sorrir e pensar, que bom que eu tive coragem. A escolha é sua, sempre foi, sempre será. E antes de você ir, 3 coisas. Primeiro, se esse vídeo tocou em você, se fez sentido, se mudou alguma coisa dentro de você, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está presa num ciclo que não faz mais sentido. Pode salvar a vida de alguém, de verdade. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos assim, que cutucam, que incomodam, que fazem você pensar. E se você quer continuar evoluindo, precisa estar aqui. Terceiro, deixa um comentário me dizendo qual ciclo você vai encerrar. Não precisa dar detalhes, só escreve: vou encerrar o ciclo do trabalho ou vou encerrar o ciclo do relacionamento. Porque quando você escreve, quando você declara, você cria um compromisso público. E isso te dá força para agir. Então vai lá agora, escreve. Declara, compromete, porque você chegou até aqui, você assistiu até o final, você tem algo que a maioria não tem. Você tem informação, você tem método, você tem clareza. Agora só falta uma coisa, ação. E eu confio em você, eu acredito em você, porque se você chegou até aqui, é porque você é diferente. Você não é igual à maioria que desiste no meio, que assiste 2 minutos e sai, que consome conteúdo, mas nunca aplica. Você é do tipo que vai até o fim. Então vai até o fim da sua vida também. Não para no meio, não desiste por medo, não aceita menos do que você merece. Porque você merece uma vida que quando você olhar no espelho, você vai sentir orgulho. E essa vida você pode construir. Você só precisa ter coragem de encerrar o que não serve mais, para abrir espaço para o que realmente importa. A decisão é sua, o poder é seu, a vida é sua. Agora vai e faz acontecer. Nos vemos no próximo vídeo e lembra, pena ou respeito, você escolhe. Tchau!